Estou ouvindo boas notícias. A Casa Branca aprovou em 13 de junho a construção de submarinos nucleares pela Coreia do Sul e prometeu cooperação, inclusive no fornecimento de combustível. Declarou apoio ao uso civil do enriquecimento de urânio e reprocessamento de combustível nuclear pela Coreia do Sul e afirmou que irá cooperar de perto. Boas notícias continuam chegando uma após a outra. Hoje, vamos dar uma olhada nesse assunto. Após a primeira menção sobre submarinos nucleares na cúpula entre Coreia do Sul e Estados Unidos da América durante a cooperação econômica Ásia-Pacífico, ambos seguiram negociando construção, aprovações e outros temas relacionados. No entanto, até agora só se falava sobre isso, e não havia documentos como o fact sheet para comprovar, então muitas pessoas diziam que era apenas conversa fiada. Desta vez, chegou-se a uma conclusão, destacando que os Estados Unidos aprovaram explicitamente a construção de submarinos nucleares pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul tenta há anos construir submarinos nucleares, mas era impedida por preocupações dos Estados Unidos da América ou questões internas. Pela primeira vez, a aprovação constou de um documento oficial. O documento afirma que os Estados Unidos da América apoiarão o enriquecimento de urânio e o reprocessamento de combustível nuclear pela Coreia do Sul. Considerando que, pela estrutura do acordo nuclear entre Coreia do Sul e Estados Unidos, essa é uma área extremamente sensível, essa menção é interpretada como um ajuste que amplia de fato a autonomia da Coreia do Sul no ciclo do combustível nuclear. A questão dos submarinos nucleares é o ponto de virada decisivo do acordo. Durante esse tempo, houve críticas constantes de que a construção no estaleiro de Filadélfia, mencionada pelos Estados Unidos, não era realista. O estaleiro de Filadélfia não tem docas, sistemas nucleares, instalações para submarinos ou equipe qualificada, exigindo reconstrução completa da infraestrutura, o que levaria anos segundo análises. O estaleiro de Filadélfia teria que contratar engenheiros experientes em submarinos nucleares e lidar com custos mais altos para cumprir os padrões de segurança, já que operava com baixa utilização. Por isso, até na Coreia houve críticas de que a construção no estaleiro da Filadélfia gastaria muito tempo e dinheiro. Desta vez, com Ri Seong-rak, diretor do Conselho de Segurança Nacional, afirmando que o submarino nuclear coreano seria construído na Coreia, a situação mudou drasticamente. Isso está sendo interpretado como um sinal de que o local de construção já está bastante inclinado para o lado coreano. O mais decisivo é que, nesta ficha técnica, a menção ao estaleiro Philly desapareceu. O presidente Theoreompel e outros oficiais americanos falavam disso, mas a retirada da ficha técnica indica possível reavaliação nas negociações. No final das contas, pode-se concluir que os estaleiros coreanos, que possuem capacidade real de construção, estão praticamente sendo confirmados como os escolhidos finais. A Coreia já é considerada como tendo a melhor tecnologia de construção de submarinos do mundo e também pode atender à velocidade esperada pelos Estados Unidos em termos de cronograma e custos, tornando-se assim uma escolha lógica. Observando essa tendência, a possibilidade de a construção de submarinos nucleares acontecer na Coreia aumentou muito, e parece que esse direcionamento já está sendo considerado como premissa nas negociações entre os dois países. Outro ponto pode levar a uma forte reação da China. Coreia e Estados Unidos da América declararam oposição a mudanças unilaterais no status quo de Taiwan. Esse é o ponto ao qual a China não pode deixar de reagir de forma mais sensível. A China aumenta a pressão militar e mantém aberta a invasão de Taiwan, enquanto Coreia e Estados Unidos da América afirmam que não tolerarão tentativas de mudar a situação à força. Isso é uma declaração oficial de que o Estreito de Taiwan é um interesse estratégico da Coreia do Sul e dos Estados Unidos da América, e a China verá isso como sinal de contenção. Na cúpula, Coreia do Sul, Estados Unidos da América e Japão decidiram reforçar a cooperação trilateral, com ênfase no fortalecimento militar. O governo Lee Jae-myung vai importar 25 bilhões de dólares em equipamentos militares dos Estados Unidos da América até 2030, cerca de 36 trilhões de won. A concentração das aquisições indica a intenção de fortalecer rapidamente o poder militar. Além disso, é importante ressaltar que foi reafirmada a permanência contínua das tropas americanas na Coreia do Sul. É mais que uma declaração de manutenção das tropas. Trata-se de um plano de apoio de 48 trilhões de won às forças americanas na Coreia, garantindo a capacidade operacional e funcionamento das instalações dos Estados Unidos da América a longo prazo. Com o fortalecimento da cooperação do Grupo de Consulta Nuclear no governo Yoon Seok-yeol, é provável que a resposta à ameaça nuclear da Coreia do Norte seja ainda mais integrada, do compartilhamento de informações à operação de ativos estratégicos. Entre as medidas, a mais ousada é o plano de aumentar o orçamento de defesa.
A Coreia do Sul anunciou que vai aumentar rapidamente o orçamento de defesa para até 3,5% do produto interno bruto, um valor agressivo, mesmo comparado ao ritmo dos atuais projetos de defesa. Isso pode atuar como uma variável fundamental também no processo de preparação para a transferência do comando operacional em tempo de guerra. Para a transferência do comando operacional, o nível de poder militar que as Forças Armadas sul-coreanas precisam assumir de forma independente aumenta significativamente. Com este acordo, o apoio dos Estados Unidos e o aumento dos investimentos da Coreia do Sul se combinam, criando uma estrutura que realmente eleva a capacidade de resposta contra a Coreia do Norte. No final das contas, Coreia do Sul e Estados Unidos parecem ter chegado a um consenso no sentido de fortalecer o sistema de dissuasão ampliada para se prepararem contra provocações militares da Coreia do Norte, aumentar o poder militar convencional da Coreia do Sul e ampliar o escopo da cooperação para manter uma estrutura de dissuasão estável mesmo após a transferência do comando operacional. Na verdade, há novas cláusulas em construção naval e defesa na ficha técnica da Casa Branca, que não tinham sido acordadas antes. Os Estados Unidos anunciaram que estão abertos à possibilidade de construir navios de guerra da Marinha Americana em estaleiros sul-coreanos. Isso significa que a Coreia do Sul agora pode se tornar uma base de produção para complementar a capacidade de construção naval comercial e militar dos Estados Unidos. Além disso, os dois países vão operar um grupo dedicado à cooperação na construção naval, ampliando o escopo para modernização e manutenção de estaleiros, treinamento de mão de obra para reparos e reorganização da cadeia de suprimentos. Como a Coreia do Sul já possui a maior capacidade de construção naval do mundo, é cada vez mais provável que a demanda da Marinha dos Estados Unidos da América por navios não dependa apenas do complexo militar industrial americano. No entanto, há certamente pontos de preocupação. Até agora, os Estados Unidos, por meio da Lei Johnson, construíram navios de guerra exclusivamente em território americano por mais de 100 anos. Mas parece que desta vez os Estados Unidos estão considerando abolir completamente essa Lei Johnson. Por outro lado, isso também significa que a indústria naval dos Estados Unidos entrou em colapso a esse ponto. Também me faz pensar se a situação da Marinha dos Estados Unidos da América não ficou tão grave. A principal fraqueza da Marinha dos Estados Unidos da América era a dificuldade de rápida recuperação após grandes danos. A decisão de construir nos estaleiros coreanos mostra como os Estados Unidos estão levando a situação a sério. Depois, na área de economia e comércio, foi incluído um novo conteúdo que estabelece que a Coreia, durante o processo de implementação de investimentos estratégicos com os Estados Unidos, limitará o valor anual de dólares arrecadados a 20 bilhões de dólares, ou seja, menos de 29 trilhões de won por mês. Os Estados Unidos da América perceberam que grandes investimentos podem aumentar a demanda por dólares e causar instabilidade cambial. É a primeira vez que um mecanismo de estabilização do mercado cambial é incluído em um documento oficial. E também ficou especificado que a Coreia deve priorizar outros métodos, como captação externa e swaps, em vez de comprar grandes quantidades de dólares diretamente no mercado. Além disso, na cláusula comercial, foi incluída uma proposta de ajuste para fixar a tarifa sobre peças automotivas coreanas em 15%. Também foram reforçadas as medidas para eliminar a discriminação contra a Coreia em barreiras não tarifárias para produtos agroalimentares, movimentação de dados e regulamentação de serviços digitais. E também foi abolido o limite de 50 mil unidades para veículos que atendem aos padrões de segurança dos Estados Unidos entrarem no mercado coreano sem modificações adicionais. Foi prometida a flexibilização das regras, sem exigir certificação extra de emissões. Não só os Estados Unidos da América atenderam às exigências da Coreia. Agora, a Coreia investirá entre 150 e 200 bilhões de dólares. Em troca, os Estados Unidos reduziram as tarifas. No entanto, ainda há um caminho difícil pela frente. Como expliquei anteriormente, a Coreia recebeu aprovação da Associação de Taiwan, além de aprovação para submarinos nucleares e instalações de reprocessamento. A China certamente vai se opor fortemente a isso. Quando o Japão anunciou apoio militar a Taiwan contra a China, o cônsul-geral de Osaka disse que o premier Takaichi deveria ser decapitado, e o Ministério das Relações Exteriores chinês seguiu com declarações duras, afirmando que morreriam queimados. Parece que a Coreia do Sul também se juntou a isso, então é certo que a China vai reagir fortemente contra a Coreia do Sul. Acho até que a China pode impor sanções à Coreia do Sul. A reação da China deve ir além de um simples protesto diplomático. Na China, cresce a crítica à cooperação nuclear entre Coreia do Sul e Estados Unidos da América, vista como ameaça ao equilíbrio regional e provável fonte de pressão sobre a Coreia do Sul.
O que se espera primeiro é uma pressão econômica que lembra as retaliações do Terminal High Altitude Area Defense. Naquela época, a China não usou oficialmente o termo sanção, mas realizou inspeções de segurança contra incêndio, inspeções ambientais e auditorias fiscais em empresas sul-coreanas de uma só vez, além de impor restrições à distribuição e às operações comerciais. Podem voltar métodos como atrasos na alfândega, inspeções extras e exigências para certificação técnica de produtos sul-coreanos. É a maneira mais difícil para as empresas lidarem e pode haver pressão comercial por barreiras não tarifárias. A China pode, com base em seus próprios padrões, de repente, aumentar os critérios de quarentena para determinados itens, ou exigir repetidas revisões de documentos, abalando assim a cadeia de suprimentos das empresas sul-coreanas. Como os produtos são bloqueados antes de chegar ao mercado, o impacto é grande. Acredito que a China pode usar sanções brandas, como faz normalmente. Medidas como a restrição na emissão de vistos em grupo, limitações na programação de conteúdos de celebridades sul-coreanas, atrasos na autorização de shows e outros métodos semelhantes podem voltar a acontecer. Essas medidas podem ser justificadas superficialmente como questões processuais, evitando atritos diplomáticos, mas ainda assim têm o efeito de impactar a opinião pública sul-coreana. Acredito que o tom das declarações sobre mensagens diplomáticas também será forte. A China pode criticar diretamente a Coreia do Sul via Ministério das Relações Exteriores ou mídia estatal, e ainda promover campanha responsabilizando o país pela instabilidade regional. Já passamos por isso antes e temos boas estratégias. Espero que a Coreia do Sul siga respondendo com sabedoria. Também foi definida uma forma concreta de implementação. A construção de submarinos nucleares exige a aprovação do Congresso dos Estados Unidos da América, o que pode se tornar mais difícil conforme a situação interna do país. Seria bom se isso fosse resolvido o mais rápido possível e se só recebêssemos boas notícias daqui para frente. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem seus comentários também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.